E aí, pessoal, tudo beleza com vocês? Sejam bem-vindos ao canal, bem-vindos a mais uma entrevista. E hoje, como vocês podem ver, eu não estou sozinho, estou aqui acompanhado com a irmã Marina Xavier. Seja bem-vinda, irmã Marina. Obrigada. Eu que Seja bem... agradeço o convite. Obrigado por ter aceitado aí participar dessa nossa conversa, esse bate-papo. A irmã Marina, pessoal, ela é lá de Fortaleza, Ceará. É membro da Igreja Batista Regular da Esperança, é uma amante da literatura, conheci ela assim, nos conhecemos pelo Instagram, ela tem inclusive um blog, né, onde ela compartilha textos, escreve muito bem, por sinal. Eu a convidei para tratar de um tema muito importante, muito significativo, que é justamente sobre feminilidade bíblica, tá certo? Então, acompanhe até o final, com certeza vai ser muito prazeroso e vocês vão aprender bastante. Então, deixa eu começar de cara, irmã. Já que o tema é feminilidade bíblica, você poderia explicar aí o que seria isso? Que conceito é isso? O que seria feminilidade bíblica? Eu acho que primeiro a gente tem que entender o que é feminilidade. Assim, a feminilidade, ela é um conjunto de características, posturas, comportamentos que são próprios da mulher, né? São coisas próprias da mulher. Algumas pessoas acreditam que não existe feminilidade porque não existe o que é próprio da mulher, né? Mas quando a gente quando a gente coloca o termo feminilidade bíblica, a gente torna mais completo, mais ideal para você definir feminilidade para uma cristã. Então, se a gente entende que feminilidade é um conjunto de comportamentos, características e coisas que definem uma mulher, feminilidade bíblica é tudo isso à luz das escrituras, né? É basicamente as características e os padrões que Deus estabeleceu para a mulher, né? Então, a gente entende que a feminilidade bíblica ela é uma expressão do que Deus quer que uma mulher seja, do que ela haja, né? Como ele quer que a mulher haja. Basicamente isso. Coisa boa. Há alguma caricatura acerca disso, assim, talvez no meio da igreja ou mesmo no meio secular? Alguma caricatura, o que não é feminilidade bíblica? Antes da gente se aprofundar do que é, o que não é. Pronto, que não é a feminilidade bíblica. Infelizmente, na verdade, felizmente, né? O Instagram, as redes sociais, acho que você vê muito, né? Tá bem assim, cheio de pessoas falando sobre masculinidade, feminilidade. Todo mundo posta aquelas fotos com uma moça cheia de flores em volta, né? Piedosa, bela, do lar. Isso é lindo, isso é belo. Glória a Deus por isso, né? Mas feminilidade bíblica não começa com o meu eu. É tudo aquilo que foca no ser humano, é antropocêntrico, se resume a usos e costumes e apenas a vestimentas ou a atitudes, coisas que eu faço, não é a essência da feminilidade. As pessoas pegam essas coisas superficiais, que por vezes são até importantes para a feminilidade, e entendem que é o todo da feminilidade. Vou explicar melhor. Sim. Porque no nosso meio está nascendo muita ideia da mulher delicada. Não estou falando que isso é errado. Estou falando que resume a mulher uma delicadeza, um cor-de-rosa, aquela mulher que vai casar, vai ter vários filhos. Meu Deus, é aquela mulher super frufru, entendeu? Ou tem aquela mulher que não precisa de nada nem de ninguém, né? Porque isso é ser mulher, não precisar de ninguém, é ser forte, é ser decidida e não precisar da opinião de ninguém. Ambos os modelos, além de outros, são reduzir, que não podem definir a mulher, porque eles reduzem a mulher. Deus tem mais para a mulher do que isso. Né? Nossa feminilidade vai para além da que a gente conhece, é algo muito mais profundo. Então, eu acho que as caricaturas, elas partem disso, de resumir a mulher a que dela mostra. Geralmente, a caricatura sempre tende a reduzir, né? De fato é isso, não fala acerca do todo. Isso. Então, pergunta número 3, essa aqui é muito importante. Homens e mulheres são iguais, são idênticos? O que há de igual e o que há de distinto? Pronto. Hoje em dia, o pessoal acha que é tudo igual, né? É, Na verdade, homens e mulheres, eu amei aprender sobre isso. Eles são diferentes, não são iguais, a gente percebe isso, né? Biologicamente falando, a cabeça é muito diferente, né? Homem e mulher é muito diferente. Mas a gente tem algo que nos torna iguais,
que é o fato de os dois serem a imagem e semelhança de Deus. Se a gente fosse para Gênesis, vou ler rapidinho, 1:27, tem assim: e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então, Deus enfatiza. Olha o versículo, Deus enfatiza. Criei o homem à minha imagem, né, a Trindade, criou o homem à sua imagem. Aí ele repete, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Ele enfatiza que ele criou homem e mulher à sua imagem e semelhança, diferente de todo o restante da criação, né, que a gente vê, que ele fala que fez segundo a sua espécie, plantas, animais. É quando chega no homem e na mulher, a sua imagem e semelhança, né? Ele muda o roteiro aqui. Aí ele fala que homem e mulher os criou. Ele fala que fez dois seres à sua imagem e semelhança, mas que são de homem e mulher. Então, a gente tem dois seres que têm papéis diferentes, têm funções diferentes, que estão também ligados com a sua constituição biológica. Então, a gente é diferente em função, a gente é diferente em papel, principalmente quando a gente fala de família, e por extensão na igreja também, quando a gente fala de igreja também. Então, o homem e a mulher eles são iguais no fato de serem a imagem de Deus, mas diferentes em funções. E o que é que eles têm como característica, pelo fato de eles serem a imagem e semelhança de Deus? Eles dominam sobre a terra, né? Eles receberam essa função do Senhor, eles podem se relacionar com o Senhor, receberam atributos comunicáveis de Deus, ambos receberam coisas nesse sentido, receberam valor e dignidade e humanidade, né? Mas suas funções são diferentes. É basicamente isso. Essa pergunta seguinte ainda tem muita relação com essa pergunta que antecedeu, né? Quando se fala em feminilidade e masculinidade, existe um conceito que é o conceito da complementariedade. Você poderia explicar o que seria isso? De onde se origina? Demais. Eu amo. Tem uma pregação de John Piper no YouTube, que acho que muita gente já assistiu, muita mulher, que é aquele que fala que teologia fraca gera mulheres fracas, né? John Piper fala sobre isso. E eu vi essa pregação, e eu vi o John Piper falando de uma forma tão linda sobre isso, que eu queria tentar falar com ele, né? Eu vou ser ousada aqui. Mas, assim, eu amei aprender como é bela a complementaridade. Primeiro, a gente precisa entender as funções, né? Isso vai demorar um pouquinho explicando. Primeiro que homem e mulher, eles recebem funções diferentes. E quais são essas funções? O homem, ele é o líder servil, porque ele é criado e Deus fala, olha, governe sobre tudo, você é meu gerente aqui na terra, né? Cuida aqui. O homem está certo, ele é o líder servil. Ele não é um líder que se impõe sobre o que Deus deu para ele liderar. Ele não tem que se impor sobre os liderados e liderar de tal forma que é tudo sobre ele. Não. O homem foi criado para a glória de Deus, então ele lidera servindo. Né? A sua liderança é um serviço. Ele lidera por causa de Deus, primeiramente. Então ele vai ser o líder servil porque ele é um. Então ele é um líder que tem que ser o primeiro a se sacrificar, tem que ser o primeiro a dar a sua vida, se necessário, né, em prol daqueles que ele lidera. É esse o padrão de liderança bíblica, né? Porque muita autoridade, muito poder, né? Então, exige grandes responsabilidades, né? É basicamente isso. Mas porque o homem é a semelhança de Deus e ele vai espelhar a Deus. Né? E o nosso Deus não é um Deus sozinho. Ele é a Trindade. Ele é 3 em 1. O nosso Deus ele é diferente, ele é heterogêneo. Então, Deus ele cria uma auxiliadora para o homem. Ele cria a mulher. Aí você pensa, é por acaso inferior ao homem? Não. Ele fala lá no versículo 2 do capítulo de Gênesis, capítulo 2, versículo 18, se eu não me engano. Ele fala que a mulher ela é uma auxiliadora idônea. Então, ela recebe o cargo de auxiliadora e idônea, de mesmo valor. Então, como a gente falou, eles têm o mesmo valor, mas têm funções diferentes. Aí o que acontece? Eles, assim como homens, é um líder que serve, ela também é uma auxiliadora que está pronta a obedecer, a honrar e a respeitar. E os modelos que eles têm de função partem do próprio Deus. Ok, até aqui. Mas como é que isso espelha o Senhor? A gente entende que a Trindade ela é completamente diferente. Você tem o Pai, que é completamente diferente do Filho, que é completamente diferente do Espírito, mas ao mesmo tempo é um Deus só. É só um Deus. Assim, o homem e a mulher, eles são completamente diferentes, mas quando eles se casam, eles são uma só carne, né?
E John Piper fala uma coisa que eu achei incrível, linda, linda, linda. É que Deus, ele, antes de Cristo ser crucificado, ele já contemplava o seu filho, né, morrendo por aqueles que ele iria salvar. Né? E ele não olhou para o casamento e disse assim, eu vou usar isso aqui como uma metáfora para dizer que combina, vai simbolizar Cristo a igreja, bonitinho, não. Ele já planejou o casamento para simbolizar o nosso resgate, né? Simbolizar o que o nosso Salvador faria por nós. Por isso que você interferir nisso é mexer diretamente na glória de Deus. E mexer na glória que é o resgate de Cristo pela igreja, entende? Porque ele fala em Efésios 5:20, Efésios 5, do 20 a 28, ele fala, começa a falar, amem uns aos outros, sirvam uns aos outros no temor do Senhor, esposas sejam submissas, maridos liderem suas esposas e deem a sua vida por elas. Por quê? Porque isso simboliza Cristo e a igreja. Então, daí que a importância do casamento e dessa simbologia, que é tão bela. Essa complementaridade, ela é mais do que o que está acontecendo aqui, entendeu? Ela aponta para algo maior, entende? É uma coisa muito linda. Eu não sei se ficou claro. Perfeita. A gente fala de feminilidade, né? E a gente pensa logo em várias características, né? Há modelos bíblicos de feminilidade bíblica, assim, com todas as imperfeições, obviamente, né, por conta da queda, mas há algum modelo aí bíblico acerca de feminilidade bíblica? Eu sei que parece um pouco clichê, mas o melhor modelo, assim, que eu entendo é o da mulher de Provérbios 31. E eu já queria logo dizer que, quando a gente fala modelo, a gente precisa entender o que como esse modelo se dá, né? Porque você não pode entender que você vai encaixar todas as mulheres em um padrão. Como assim? Marília, você falou que nosso Deus é um Deus de padrão, isso não é contradição? Não. Todas as mulheres, elas têm que ter os mesmos princípios. Todas as mulheres têm que ter partir do mesmo princípio. E qual é o princípio da feminilidade? Antes de tudo, a glória de Deus. Feminilidade não é sobre quem eu sou, não é sobre o quanto eu tenho prazer no que eu faço, o que eu quero para mim. Não estou falando que você vai viver triste. Estou falando onde fica a sua alegria. A sua alegria, a sua satisfação, a base da sua existência, do seu caráter, da sua feminilidade, começa na glória de Deus. Então, as mulheres, elas têm os mesmos princípios. O modelo de feminilidade que eu entendo que traz para nós princípios que todas as mulheres deveriam ter, apesar de ter vidas diferentes, é o da mulher de Provérbios 31. Essa mulher que acorda 5 da madrugada e começa a trabalhar e não sei o quê. Não é que você vai ser igual a ela, ter tantos filhos como ela, trazer comida de longe, não sei o que, essas coisas. Não é exatamente isso, mas você tem os mesmos princípios da mulher de Provérbios 31. Porque se você for ler, ela é uma mulher que se dedica ao lar. Assim como o homem também tem que se dedicar. Mas é uma mulher que ela está pronta a servir, ela utiliza todos os seus talentos, né? Porque nós mulheres, quando criadas, assim como os homens, recebemos vários talentos, né? E o modelo de feminilidade que a mulher de Provérbios 31 apresenta é esse modelo dessa mulher que, criada por Deus, ela tem o Senhor e ela é louvada porque os talentos dela, as virtudes dela, ela utiliza, ela põe em ação, ela cuida da sua família, né? O que a feminilidade não é sobre você, quanto as pessoas te acham incrível, quanto você é talentosa para as pessoas verem, mas para onde você canaliza toda essa sua excelência, que é para a glória de Deus. Então, a mulher de Provérbios 31, eu entendo que ela faz isso, sabe? No cuidado com o lar, no cuidado com as pessoas à volta dela, ela impacta a igreja, impacta a família, impacta a sociedade. Então, eu entendo que você quer entender princípios, quer entender como uma mulher deve agir, solteira ou casada, leia Provérbios 31, certo? Mas é claro que eu não estou falando toda mulher tem que casar. Agora, tem mulheres que foram chamadas para o celibato, né? Uma mulher que fala muito bem sobre feminilidade, a Carolyn McCulley, né, que escreveu Feminilidade Radical, ela não é casada, né? Até agora ela não casou. Não sei se ela irá casar, mas ela está no padrão que o Instagram apresenta, às vezes, né? E então, não é sobre você seguir um modelo lá, risca, mas você, olhando para a sua vida, você olhar se a sua vida segue os princípios que a Bíblia apresenta. Aí eu queria citar um
exemplos. Exemplos assim, tem Débora, né, que Juízes fala, tem Débora, tem Ruth, Débora super inteligente, uma mulher que abençoa muito o seu povo, Ruth, que moabita, chega no meio do povo, que coisa linda. Boaz diz para ela, olha, você está se destacando aqui na frente de todas as mulheres. Você é moabita, ela tinha acabado de se converter, nova convertida, né? Tem Maria, que foi submissa, né? Maria que, mesmo correndo risco de vida, se submeteu a ser mãe do Salvador, podendo, né, morrer. Esther também, que estava pronta para morrer pelo seu povo, né? Se necessário. Ela arriscou a vida dela. E mulheres que, mesmo que você não vejam elas também nos holofotes, elas estão nos bastidores e abençoam muito a nossa vida, porque elas cuidaram de pessoas que nos abençoaram. Um exemplo, Lloyd e Eunice, né? Vovó e mãe de Timóteo. Paulo fala, né? Elas te ensinaram as sagradas letras, né? Essas mulheres foram um canal de Deus para abençoar a vida de Timóteo. Dentre muitas outras, as mulheres que seguiam Jesus, as mulheres que colaboravam com Paulo, igual aquela lista lá que fala em Romanos 16. Então, você tem uma lista de mulheres. E além dessas mulheres bíblicas, você tem mulheres que a gente com elas da nossa atualidade, né? Da atualidade. Por exemplo, Susana Wesley, a mãe de John Wesley, né? John Wesley fala que aprendeu mais teologia com sua mãe do que com todos os teólogos da Inglaterra. Edith Schaeffer, né? Que nas crises do Schaeffer, ela estava lá, vamos, Schaeffer, não ficar assim não. Né? Essas mulheres que são muito importantes também são exemplos para a gente. É isso. Perfeito. Acho que seria até teríamos vários vídeos só para conversar sobre a vida de cada uma dessas, né? Que de fato tiveram muita influência, inclusive na vida dos seus maridos, grandes homens. A gente às vezes lê sobre a literatura de muitos grandes homens, a gente esquece aí o apoio que estava por trás às mulheres, o auxiliando nesse processo todo. A questão 6, Marina, é a seguinte: há algum tipo de disposição, de inclinação no coração da mulher que o próprio Deus colocou, que pode estar atrelado ao conceito de feminilidade, ou não? Porque, pode te dar um exemplo para você, para ser um pouco mais claro. Muitas vezes é atribuída a ideia de que olha, a mulher, meio que naturalmente, ela tem facilidade ou tem uma inclinação para gostar de cuidar, né? Cuidar, zelar, algo nesse sentido. Algum tipo de inclinação, alguma característica que tem a ver com isso, atrás da feminilidade? Eu acredito que sim. Não é que toda mulher vai ser igual, toda mulher, né, vai ser igual, assim, mas assim como o homem, nós recebemos inteligência e sabedoria, né? Assim, que o Senhor nos dá, né? Eu digo assim, atributos comunicáveis que o homem recebe, a mulher também. E os dois têm que, da sua maneira, exercer esse atributo que Deus deu, né? Mas eu digo assim, eu acredito em inclinações, sim, na maternidade, no cuidado, né? O homem, ele foi chamado para a liderança, às vezes ele está focado, assim, é porque a gente vê na maioria dos homens, né? Aquela função, aí ele vai, vou executar essa função, aí a mulher chega, aí ela vai olhar os pormenores, né? Eu acredito que a mulher, às vezes, ela tem esse cuidado, ele tá lá, você trabalha isso, aí ela vem, meu amor, você percebeu isso aqui, isso aqui, isso aqui, você vai pensar em tudo isso, né? Ela tem esse olhar, é uma coisa que a Norma Braga fala, ela veio pregar aqui na Batista Parquelândia, aqui em Fortaleza, e ela falou que a mulher, geralmente, ela tem esse cuidado com as pessoas, esse facilidade em manusear, em cuidar de pessoas. E eu acredito que até homens têm isso também, né? Homens às vezes são mais doces e mais amáveis do que certas mulheres, mas eu acredito que sim, a mulher tem essa predisposição ao auxílio, à maternidade. E isso, a gente não tem que pensar que dá apenas no casamento, porque essas funções ela tem que exercer dentro da igreja. O Tito fala, as mulheres mais velhas ensinem as mais novas, né? Não é só sobre mulher casada, é sobre como a solteira serve ao Senhor, né, também. Ela, mesmo depois que os filhos saem do ninho, né, que fala, ela pode abençoar a igreja, ela pode ser uma auxiliadora dentro da igreja, isso é uma bênção. Perfeito. Essa questão aqui talvez seja uma das mais cobiçadas. Bora lá. Explique o conceito de submissão, de ser auxiliadora. Esse conceito torna a mulher menos digna do que o homem, porque, assim, geralmente é o discurso que é propagado pela mídia. Eu sou professor, às vezes, quando vai tratar algum tema específico, nos próprios livros didáticos, né, vai dizer, olha, a mulher só o lar, e coloca com um certo menosprezo, esse tipo de coisa. Enfim, o que seria isso?
e, de fato, torna a mulher menos digna, sim ou não? Explicar as razões. Gente, olha, submissão, a nossa sociedade, né, que define a gente pelo que a gente faz, pela nossa função. Isso eu aprendi com a Carolyn McCulley, né? Ela falou que as pessoas chegam para você e não te perguntam assim, quem você é, qual é seu nome, assim. Algo mais da sua essência. As pessoas perguntam o que é que você faz, né? Você é o quê? Você é um médico? Você é um advogado? O que é que você é? A Carolyn fala isso. Então, a gente tem uma sociedade que além de criticar muito a ideia de submissão, porque não entende o que é a submissão, além do machismo, né? Tudo isso junto dificulta a gente para a gente entender o texto bíblico, né? Então, a gente precisa, antes de tudo, para entender isso aqui, a gente precisa entender que não é sobre o que a gente acha, é sobre o que a palavra diz, certo? A gente precisa que você, mulher que está nos assistindo, tem dificuldade de entender essa missão, não chegue na Bíblia, vamos ver aqui, machismo, essa opressão aqui. Não é você chegar aqui tentando enfrentar o Senhor e ver se ele vai te convencer. Não, é você. Vou tentar entender o que é que Deus quer me explicar, né? Então, se a gente for para... A gente precisa compreender em Gênesis, já no início, já demorar um pouquinho. Em Gênesis 2:18, né, Deus fala, e o Senhor Deus disse, não é bom que o homem esteja sozinho. Eu farei uma ajudadora adequada para ele. Então, auxiliadora idônea, ajudadora adequada. Essas duas palavras. Tem auxiliadora, que é a função, que vai requerer submissão, e tem idônea, que é valor. A Carolyn, ela fala que isso mostra que idônea traz essa ideia que ela é também, assim como o homem, a imagem e semelhança do Senhor, né? Então, o valor da mulher não está na função dela. A dignidade do homem e da mulher não estão atrelados à sua função de liderança ou de submissão. Logo, independente se você é submissa, independente de você ser líder, independente da sua função, você tem valor, você tem dignidade, você é um ser humano diante de Deus. Por quê? Porque o seu valor está conectado com o fato de você ser feito à imagem e semelhança do seu Criador. E o seu valor está ligado ao seu relacionamento com Deus. Não importa se você é gari, não importa se você é médico, não importa se você é advogado, se você é pedreiro, não interessa. O seu valor está ligado à sua comunhão com o Senhor, né? O fato de você ser um ser humano, né? Tipo, na igreja, nenhuma função é melhor do que a outra. O pastor é mais importante que o zelador, que é a irmã que está fazendo o lanche do fim do culto, ninguém é mais importante que ninguém. Todo mundo está lá, todo mundo tem uma função diferente. Então, a gente precisa entender que para Deus, função não vai te dar o teu valor, né? E uma coisa importante, a palavra utilizada para auxiliadora, certo? Eu não sou professora, não sou entendedora do hebraico, mas eu vou tentar. A palavra é Ezer, ali, para auxiliadora. É E-Z-E-R. É como se é a mesma palavrinha que o salmista utiliza para se referir a Deus como seu auxiliador. Então, essa ideia de submissão, ela mostra como a mulher espelha o Senhor na sua função. O homem, ele vai mostrar na sua característica de liderança o seu Deus, porque a liderança do homem não é sobre ele, não é sobre a glória que o homem tem. Ele recebeu uma autoridade, uma responsabilidade para mostrar que é Deus. Nós estamos aqui, a imagem de Deus, espalhando a imagem de Deus na terra. É essa a nossa função, é apontar para Deus. Então, a gente aprende de Deus como ser submisso e como ser líder. O nosso modelo parte do Senhor. E a gente faz tudo isso para a glória dele. Então, o Senhor é a base e o Senhor é o alvo, né? Então, isso não inferioriza a mulher, a ideia de submissão. E já que mulheres espelham a Trindade, a gente entende que é da Trindade, que é do próprio Salvador Jesus Cristo, né, que a gente aprende a submissão. A mulher, ela vai aprender sobre submissão com o seu Salvador, né? A glória de Jesus, a Bercampo Júnior fala, foi ser submissa ao Pai. Quando Jesus veio para a Terra, ele falou, não vim aqui fazer a minha vontade, não, vim fazer a vontade do meu Pai. Quem quiser conferir depois, tem 2 versículos que falam sobre isso, é Marcos 14:36 e Filipenses, capítulo 2, de 6 a 8. Você entende a submissão de Jesus, né? Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Essa foi a glória do Cristo, e Deus exaltou sobre a inteira. Não é uma desonra ser submisso. O Filho foi submisso ao Pai, o Espírito Santo submisso ao Pai e ao Filho. Ele diz, o Espírito Santo não é dele, mas o que ele ouviu, né?
Então, não é que ele tenha menos valor, é só que a função é necessário que haja essa hierarquia, mas é uma hierarquia de conexão, porque o homem não é sem a mulher e a mulher não é sem o homem. Ela é submissa porque ele precisa dela, e ele é líder porque ela também precisa dele. Então, é uma coisa que não diverge, converge, se une, entendeu? Não diverge, né? Se une. É mais ou menos isso aí. Então, isso não inferioriza a mulher, antes ela está refletindo. Aí eu queria falar uma frase da Elizabeth Elliot, né? Falar que as frases do pessoal inteligente. Ela fala assim, ela se referindo assim a Maria, né? Que Maria era submissa, né? Maria foi diferente de Eva. Eva pegou a fruta e não consultou seu marido. Ela tá nem aí, né? Ela poderia ter que comer amor, eu tô aqui tomando a decisão, né? Não sei se tá certo, mas o que, é que você acha? Ela poderia ter feito isso, né? Ela vai, fez, decidida. Aí a Elizabeth Elliot fala que a essência da feminilidade é o espírito de entrega. O mundo busca felicidade na autoafirmação. O cristão encontra alegria no autoabandono. Então, a gente aprende a ideia de feminilidade de ninguém menos do que nosso Salvador, ou a ideia de submissão. E não é uma desonra, até porque isso é a premissa de todos os cristãos. Qual é? Servir uns aos outros. Se você quiser ser o maior, seja o menor. Jesus, o mestre, lavou os pés dos discípulos. Então, que honra é você refletir o seu Salvador. O mundo pode dizer que a submissão é algo ruim, que a submissão... Meu Deus, eu não estou aprendendo, não vai aprender a submissão com o mundo. Não tente aprender com o mundo, aprenda com o seu Senhor. Aprenda que a submissão é uma disposição a ceder para a glória de Deus. É isso. Amém. 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 Pergunta 9. A gente vive num mundo caído, né? E nesse mundo caído a gente tem, sei lá, inúmeros problemas. Um deles, é inegável, a gente vive também em uma sociedade, em um certo sentido, que é machista. E em resposta a esse machismo, algum grupo de mulheres, né, pensa que a redenção talvez esteja numa ideologia chamada de feminismo. E a gente é cristão entende que não é bem assim, né? Mas como é que esse feminismo, como é que essa ideologia deturpa ou prejudica a visão correta acerca do que é ser feminina na Bíblia? Eu acho que muita gente treme, né? Quando a gente fala desse tema, fica logo, vai falar feminismo, vamos brigar agora. A intenção aqui não é brigar, a gente vai só falar a verdade, certo? Eu, estudando sobre o feminismo, né? Eu entendi que a gente precisaria passar bem mais tempo falando, explicando a primeira onda, a segunda onda, a terceira onda, o que é que o feminismo é tudo hoje, como é que ele se apresenta hoje, a gente precisa explicar tudo isso. Mas, de uma forma geral, eu vou falar de uma forma geral, certo? Principalmente com o que a gente vê na contemporaneidade. O que acontece? Vamos falar do que a gente concorda com o feminismo. Pontos que eu vejo assim positivos, certo? Por exemplo, a feminista está falando. Tem umas formas de falar que não são tão interessantes, mas quem não é visto não é lembrado, entende? Realmente o machismo ele existe e a Bíblia fala de machismo, né? Quando homem e mulher caem, o que acontece? Aí Deus fala assim, acho que é Gênesis 3:15, não, 16. Ele fala assim, ele fala para a mulher, eu vou aumentar seu sofrimento e os seus desejos será para com o seu marido, né? E ele te governará. Aí algumas pessoas entendem que ali é desejo sexual. Não. A palavrinha no hebraico, que eu não sei falar hebraico, ali é como se a mulher, ela era submissa, né? Submissa a marido, liderada, de boas, com amor, com respeito para a glória de Deus, e não havia opressão. Era algo simplesmente que se completava. Aí, quando ela peca e o homem peca, ela não quer mais ser submissa. Ela quer se insurgir sobre o marido. Então, o teu desejo será para com o teu marido é de não aceitar. Eu não vou aceitar. Então, a mulher ela fica rebelde. O homem governará sobre ti, a palavrinha governará ali, a liderança dele não será servil, a liderança dele é de opressão. É como a ideia de uma liderança de distanciamento. Você não está próximo da pessoa, entende? Você lidera com você não pensa no outro, então você vê um choque. E aqui começa a guerra dos sexos, né? Homem e mulher, ela quer se insurgir, ele quer liderar, então o machismo é real, a gente não pode negar. A Carolyn McCulley fala que, em alguma medida, todas as mulheres do mundo sofrem com a violência, né?
Algumas são assediadas, algumas, meu Deus, passam por situações terríveis. E todas nós. Eu tenho histórias para contar e muitas outras mulheres têm também. Então, isso é inegável. O ponto é que a gente tem que resolver esse problema. Porque o Senhor, depois que ele fala de todas essas maldições, ele fala. No versículo... ele fala que trará... Meu Deus, cadê? 15, ele fala... e eu colocarei inimizade entre a mulher e entre a sua semente e a semente dela, e ela ferirá a tua cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar, né? Aí ele vai trazer a ideia também do proto-evangelho, que vai vir um Salvador, vai vir alguém que vai redimir tudo isso, né? Então, a gente entende que o mal precisa ser combatido. E a Norma Braga fala uma coisa interessante. A feminista, ela está falando porque ela quer responder, né? O que a gente tem em comum? A gente quer responder ao sofrimento. A gente não gosta do machismo, a gente não gosta de certas coisas na sociedade que são muito dolorosas para nós mulheres. Concordo. Ok, vamos lá. Até agora está tudo bem. Ok. Eu não acho que nenhuma mulher mereça ser estuprada, não acho que a mulher deva receber menos que um homem, ninguém deve concordar com isso, isso é errado e a igreja tem que combater. A igreja deveria falar mais sobre o assunto, né? E a galera acha que quando você começa a falar sobre isso, você já está saindo seu rebelde, né? Feminista, esquerdista. Seu progressista, não sei o quê, né? Existe simplesmente, né? O que acontece. Tudo bem, vamos falar sobre isso. Mas tem um porém. O feminismo e o cristianismo não são um monte de ideias soltas. Não é que a gente fica aqui, olha, eu concordo com isso. Agora deu certo, você é feminista, você é cristã. Dá certo. A gente discorda nisso aqui? Não. Não são dois aglomerados de ideias soltas. O feminismo e o cristianismo têm bases, têm princípios. Todos nós temos uma cosmovisão. A nossa cosmovisão é a lente do mundo, né? É o modo como a gente enxerga o mundo. Ninguém interpreta o mundo da mesma maneira, né? Nós passamos pelas mesmas coisas, mas cada um enxerga de maneira diferente porque nós temos diferentes cosmovisões. O cristianismo entende que fomos criados por Deus para a glória dele, que o homem caiu, mas que o Salvador vem redimir, né? E um dia que o Salvador morreu por nós e um dia seremos glorificados. E a nossa vida gira em torno disso para a glória de Deus. E a gente entende que o sofrimento, quem é o nosso Salvador e quem vai nos ajudar no sofrimento é o Senhor. Então a gente vai combater com as armas dele. E a gente busca restaurar aquilo que caiu. A gente não tem poder pelos nossos meios. A nossa cosmovisão sai disso aí. E o que acontece com o feminismo? O feminismo não entende isso. Você pode ter isso aqui que você não pode ter isso, mas se você for a fundo estudar, você vai ver que o feminismo, principalmente atualmente, assim, com a terceira onda do feminismo, está tentando romper padrões de família, romper padrões de feminilidade e masculinidade, e dizendo que não existe o que é próprio da mulher e não existe nada que seja próprio do homem. E se a gente serve um Deus de padrão, um Deus que estabelece modelos para a sua glória, um Deus que harmoniza tudo, um Deus que diz que existe homem, que existe mulher, e que existem padrões para os dois, e que esses padrões se complementam, não devem se chocar. Se esse Deus diz isso, você é cristão e você concorda com ele, você acredita nisso, você não pode aderir a nada que fale que não existe padrão para homem e para mulher, que não existe o que é propriamente do homem e o que é propriamente da mulher, você vai simplesmente você ser cristã e feminista. Marina, eu quero defender as mulheres, eu não quero dizer que Deus não presta, eu não quero falar que a não presta. Marina, não é essa a minha intenção. Eu entendo, meu amor, mas o ponto é, você serve um Deus completo. O seu Deus fala de sofrimento, o seu Deus fala de alegria, o seu Deus fala da sua identidade. E se ele é o seu criador, ele melhor do que ninguém pode dizer o que é. Então nós confiamos no Senhor para nos dizer o que é melhor. Existem pontos que a gente tem que discutir, que a gente tem que falar, é claro, mas se você tem mais dúvidas de escrituras, basicamente isso. Não dá para ser cristã e feminista. Correto, corretíssimo. A questão 9 é muito importante, talvez eu considere uma das mais importantes, né? Sabendo que é importante conhecer o que é feminilidade, masculinidade, né? Hoje em especial sobre feminilidade, o que é que se faz para nutrir isso no coração, isso na vida, né? Porque a gente sabe que a gente tem uma inclinação para o mal, a gente tem essa tendência de querer ir contra a vontade de Deus. O que a mulher pode fazer para nutrir um coração feminino, uma mente feminina, de acordo com a Bíblia, de acordo com a Escritura? Essa pergunta é incrível, sabe? Eu fiquei muito feliz com ela. A gente precisa voltar para o jardim. A gente
gente tem que tentar, sabe? O nosso Salvador, ele veio, né? E ele trouxe redenção para a gente. Então, a gente tem que começar a entender a primeira coisa, que, como você falou, a nossa inclinação é para o mal, e a gente tem que reconhecer a rebeldia do nosso coração, reconhecer as mazelas que existem dentro de nós, né? A gente precisa se arrepender dos nossos pecados, a gente precisa olhar para o nosso Salvador e entender que não é tentando seguir um monte de regras, pronto, agora eu vou só vestir saia midi floral, eu vou fazer curso de culinária, vou ter 5 filhos, pronto, sou feminina. Não é isso, não é isso. Mas é você olhar para o seu Salvador e dizer, Jesus, o que eu não posso fazer, tu podes. Me ensina a ser como o Senhor, e você busca ter um coração como o de Jesus, como um filho. Né? Nós mulheres precisamos aprender do próprio Cristo, confiar nele, confiar que é ele que nos ajuda, por causa da sua obra na cruz. Então, quando você se arrepende dos seus pecados, você olha para o seu Salvador, você percebe que a feminilidade não é sobre você, não é sobre a glória que a mulher tem. Quando você, eu estou tentando buscar a feminilidade bíblica para que eu seja elogiada nos portões da cidade, como a mulher de Provérbios 31. Não é isso. Não é sobre a minha excelência, mas para onde vai a minha excelência. Deus me deu dons, Deus me deu talentos, e eu busco viver para a glória de Deus. É como o Piper fala, Deus é mais glorificado em mim quando eu estou mais satisfeito nele. Então, a gente vai buscar satisfação em Deus. A gente vai entender que a feminilidade e a masculinidade são sobre a glória de Deus. Né? Que quando você foge dos padrões de Deus para feminilidade e masculinidade, você primordialmente está ofendendo o Criador. Você está ofendendo o modelo que ele estabeleceu. Então, a primeira coisa é você buscar a glória de Deus, é você buscar a satisfação na glória de Deus. É você entender que não é sobre você. Deus, ele tem uma missão no mundo. A missão de Deus é redimir o povo para si, para o seu louvor. Então, nós somos apenas servos, né? Que com a nossa vida, com a nossa família, com o nosso emprego, com os nossos relacionamentos, a gente vai glorificar a Deus. Então, a gente vai tentar ser como apenas servos, né? Aprender de Cristo, buscando satisfação na glória de Deus. Também estudar as escrituras, isso é muito importante. Você não vai virar feminina só porque você compartilha fotos bonitas no Instagram, com flores e coisas lindinhas, né? Não é sobre isso, mas é sobre você buscar a glória de Deus, estudar as escrituras, para você não cair nas besteiras que às vezes a gente escuta, né? E é isso, é basicamente isso. E aprender com as mulheres da Bíblia, né? E também com mulheres como Susana Wesley, como Edith Schaefer, né? Que são exemplos para a gente também. Isso, a história nos dá muito bons exemplos nesse sentido. Pergunta de número 10 é a nossa penúltima pergunta. Quando se fala em feminilidade, né, o foco, obviamente, geralmente é naquilo que é interior, nas virtudes, etc. Mas há lugar também para se falar acerca de beleza, atrelado à feminilidade. O nosso Senhor, ele se preocupa com o que é belo? Eu acredito que sim. E quem melhor fala disso é a Norma Braga, né? A Norma Braga que tem aquele blog Teologia e Beleza. Gente, a Norma Braga se garante demais. Gosto muito dela fala disso, né? A Norma Braga fala que, isso eu aprendi com ela, nosso Deus, ele é um Deus que gosta da beleza. Gente, a gente olha para a natureza, a gente olha para as coisas criadas, a gente olha para a gente vê tanta beleza, né? O Senhor, Deus que ama a beleza. E nós somos seres que produzem arte, né? Nós produzimos, eu entendo que a beleza que você está falando é nós, né? Mas eu vou falar um pouquinho de arte. A Norma, ela fala que o Senhor, nós refletimos o Senhor quando a gente produz arte, literatura, artes plásticas, cinema, tudo, né? A gente está imitando o nosso Criador. Né? Isso é ser a imagem e semelhança de Deus também. Então, a gente vê beleza nisso tudo, por que a beleza não pode estar na gente? Né? Toda essa beleza, inclusive a beleza que está em nós, ela aponta para o Salvador, ela aponta para o Criador. Então, a gente tem que zelar por nós também, né? Pela nossa beleza, porque no seu devido lugar vai glorificar Deus, né? Você buscar ter uma teologia saudável, né, acerca disso, e é importante você entender isso, porque a nossa identidade, a nossa aparência conta muito, né? A gente se importa muito, né? A gente tem que saber se importar do jeito certo, mas importa. Então, é isso. Eu aconselho vocês a estudarem, né, a ver o que a Norma Braga fala sobre isso. É muito interessante. Perfeito. Então, que para finalizar nosso bate-papo, que foi excelente, tu poderias indicar alguma literatura sobre o assunto e também alguma consideração final, algo que você gostaria de falar e não falou? Fique à vontade. Pronto.
Eu tenho esse aqui, eu não li toda ainda, da Elizabeth George. Não é esse Belas Olhos de Deus, mas esse aqui, ele é uma mulher que reflete o coração de Jesus. Essa Elizabeth George, eu não sei bem, ela estuda muito sobre a mulher virtuosa, muito, muito mesmo. Então, ela fala muito bem sobre ela. Então, se você quiser aprender bastante sobre a mulher virtuosa, esse livro, Bela aos Olhos de Deus, dela, é muito bom. Tem também esse aqui que eu amo, que ele não fala propriamente de feminilidade, mas a mulher, ela é um exemplo de feminilidade, que é a Rosário Butterfield. Acho que muita gente conhece esse livro, da Monergismo. Eu amo esse livro. Meu Deus do céu, eu amo esse livro. A Rosário Butterfield, ela era uma professora de língua inglesa, né? Não sei se você já ouviu falar desse livro. Não conheço esse livro. Não conhece? Você não precisa, conheço. Como de Jonas Madureira, não pode passar dessa vida para outra sem ler. Não pode. Colocar na lista. Gente, não pode passar. A Rosário, eu vou fazer a propaganda, ela escreve muito bem. Professora de língua inglesa. A piedade dela está nas entrelinhas, entende? É muito gostoso ler a Rosária. A vida dela é um exemplo de humildade, de devoção ao Senhor. Ela passou muitos anos da vida dela como lésbica, vivendo um relacionamento com outra mulher. Foi 10 anos. Ela já se assumia antes, mas passou 10 anos com mulher. E ela era, tipo, uma professora super renomada dentro da universidade. Mas a Rosária conheceu um casal, um pastor e a sua esposa, que apresentaram o cristianismo para ela como ninguém tinha apresentado. E a partir daí a Rosária se converteu e mudou tudo. Então ela começou a impactar as pessoas, o pessoal da comunidade LGBT, a galera feminista. Ela fez uma ponte entre essa galera e a igreja, entendeu? Levando o evangelho, a coisa mais linda do mundo. E ela acabou de lançar um livro também, que eu não quero nem saber, eu vou comprar, que é o Evangelho e a Chave de Casa, também da Monergismo, que ela fala sobre hospitalidade. Então, ela não fala propriamente de feminilidade, mas ela vai falar de adoção, ela fala de vida de igreja, e eu acho que é muito importante para a gente. Ela é uma mulher que é um exemplo. Tem um monte, tá? Tem esse aqui, Incomparável, da Jane Wilkin, que ela fala de 10 maneiras em que Deus é diferente de nós e porque isso é algo bom. Também é muito bom. Para mulheres é muito interessante. E esse aqui que todo mundo conhece, todo mundo elogia e que é bom mesmo, que é Feminilidade Radical, da Fiel, que a Carolyn McCulley, né, ela fez. Não sei se você conhece esse aqui. A Carolyn era feminista, né, e ela precisava de um livro, de algo que falasse sobre o feminismo, para a feminilidade, e ela escreveu e ela disse que isso aqui era o que ela queria ter ouvido na sua conversão. Eu acho que é basicamente esse aqui. E o último, que é uma dica, assim, para quem quer aprender para mulheres que querem aprender a estudar bem a Bíblia, esse aqui também é da Jane Wilkin, que é Mulheres da Palavra, e ela fala como estudar a Bíblia com a mente e coração, né? Dicas para mulheres, né? Claro que vai para os homens também, né? Mas, assim, se você gosta desse jeito meigo, doce de falar, uma mulher que fala com linguagem simples, é muito interessante. Ela vai trazer várias dicas de como estudar as escrituras. E se você quer ser uma mulher de acordo com as escrituras, estude as escrituras. É isso. Beleza, beleza. Marina, muito obrigado por esse bate-papo. Foi excelente sua participação. Deus continue lhe abençoando. Amém. Abençoe seus estudos, seu serviço na igreja, abençoe sua vida. Amém. Muito obrigada, viu? Muito obrigada pelo que você... Logo, logo será convidada novamente. Se tiver um tempinho aí, a gente busca para cá novamente. Tá certo? Para conversar sobre N temas aí. Okay? Amém. Jesus me dê capacidade. Amém. Muito obrigada pela presença. Deus abençoe o canal, Deus abençoe a sua vida, tá certo? Fico muito grata, de verdade. É isso. Amém. Beleza, obrigado. E tchau, tchau, pessoal. Deus abençoe, galera.